quem foi, mas teve um aluno na última aula que fez um comentário muito interessante que não deu tempo de dar vazão a esse comentário. Esse aluno disse o seguinte: caramba, por que na faculdade não explicam filosofia dessa maneira? Foi você, né, Fabiano? Você que fez essa pergunta. Essa pergunta é interessante porque tem a ver com a aula de hoje, por incrível que isso possa parecer, tá? Nós poderíamos aqui mapear várias respostas para a sua pergunta, mas eu vou dar destaque apenas para uma possível resposta, ok? Por que as aulas de filosofia na faculdade não são dadas dessa maneira? Eu não sei se é isso, Fabiana, que você quis dizer, mas a impressão que eu tinha quando eu tive aula na faculdade, lá no curso de filosofia na UFRJ, a impressão que eu tinha é o seguinte: caramba, eu tenho duas saídas aqui enquanto aluno. Ou eu finjo que eu estou entendendo tudo, ou eu finjo que eu estou entendendo tudo para não parecer muito ridículo para o colega do lado, porque eu não sei se o colega do lado está fingindo que está entendendo tudo ou se ele realmente está entendendo. Então, ou escolhi esse caminho, né, do fingimento, do autofingimento, ou escolhi um segundo caminho. Me dava louco e seria totalmente real nas minhas dúvidas, levantando a mão com o risco do professor me humilhar em público ou algum aluno rir da minha cara, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se foi isso que aconteceu com você, viu, Fabiana? Mas isso é muito comum numa faculdade de filosofia, tá? Muito comum, infelizmente. Eu digo infelizmente porque quer dizer que o negócio não está funcionando. Estou no Não é assim que uma segundo aula. ano e ainda não entendo o fio da Exato. meada. Exatamente. Esse é um problemão, tá? Esse é um problemão. Uhum. Porque é importante dizer o seguinte: a maior parte dos professores universitários de filosofia, não todos, tá? Não todos. Eu estou falando por experiência acadêmica que eu tive e por conhecer professores, tá? Mas a maior parte dos professores, eles não dominam a técnica filosófica. Eles memorizam o texto, eles decoram o texto de cabo a rabo, eles sabem os diálogos de Platão de cabo a rabo, sabem os livros de Aristóteles, de Hegel, de Kant, só que eles não contemplam o objeto que está sendo apontado pelos livros. Entende o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, quando eu abro lá um livro do Kant, eu peguei aqui um exemplo porque Kant é muito difícil, é uma escrita difícil. Quando você abre o livro do Kant, ele está tentando nos mostrar um objeto na realidade. Se eu não consigo enxergar esse objeto da realidade, eu me perdi no texto. E aí o que acontece? Quando eu tinha aula de Kant na faculdade, eu entendia menos ainda. Eu pensava assim, pô, pelo menos lá no texto eu entendi uma coisa ou outra. Cara, aqui na aula eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Essa era a impressão que eu tinha. E aí o que eu vim descobrir muito tempo depois, estudando filosofia a sério e tendo contato com bons professores. Existem bons professores, maravilhosos professores de filosofia. A gente tem que saber achá-los. Quando eu tive acesso a esses bons professores, aí que eu fui entender. Aí que eu fui entender que aqueles professores da faculdade, lá da época da UFRJ, eles não contemplaram o mesmo objeto do autor que eles decoraram. Então, eles não tinham uma conversa franca com Kant. Eles não tinham uma conversa franca com Platão, com Aristóteles. Eles simplesmente decoravam o texto. Então, isso é um problemão, porque isso denota Eu estou falta de fazendo, domínio da professor, técnica. desculpe interromper, Sem mas problema. assim, eu quero entender. Eu não quero repetir o que o Perfeito, pessoal fica falando. É perfeito. entender. É E isso. não entende. É isso mesmo que o senhor está falando. Eles dão o texto. E aí você se vira. Exatamente. É, Nossa, é existe, horrível. existe um negocinho dentro da gente chamado inteligência, é isso que tem que ser apelado. Eu tenho que apelar a isso, tenho que puxar essa inteligência para fora, para ela enxergar o mundo como o autor está enxergando. Senão a coisa não funciona. Senão é só texto, senão é só palavra pela palavra. Sim. Perfeito. É isso daí mesmo, Fabiana. A mesma impressão que eu tive na época da faculdade, tá? E aí o que acontece? Isso tem a ver com uma falta do domínio do método filosófico. E o que é um método filosófico? Um método é o meio pelo qual eu chego a um objetivo. Né? Tudo precisa de método. O método é o caminho. Né? O caminho pode estar cheio de buraco. Mas se eu tenho um método, eu vou desviando dos buracos, vencendo os obstáculos para chegar a um determinado objetivo. Se eu chego na faculdade e eu não entendo nada do que o professor está falando,
eu estou caindo no buraco, eu estou tropeçando nos obstáculos. Não tem método. Não tem método. Então, assim, a aparência que dá é que eles não dominam o método. Eles não dominam o método. E faz parte do método filosófico, e é um dos últimos degraus que você percorre, está lá no final da caminhada, é que quando você contempla uma verdade, você tem que saber verbalizá-la. E se eu não sei verbalizá-la, isso é um forte indício que eu não contemplei aquilo. Eu não percebi aquilo. Entende o negócio? É por isso que, às vezes, a gente fica meio perdido lá na hora da faculdade. Então, o método filosófico, ele é necessário. E vejo o problema disso, viu, Fabiana? E para todos os colegas aqui presentes. Na ausência do domínio do método, e como nós também não aprendemos isso na faculdade, a impressão que dá é que cada aula está falando uma coisa totalmente diferente da outra, onde ninguém está entendendo nada e você não sabe para onde você tem que ir. É uma sensação muito ruim. É como se a história da filosofia fosse um imenso cardápio e eu escolhesse quase que aleatoriamente algum filósofo para eu seguir, sem saber direito o que ele está falando. Então, assim, é um negócio muito complicado. Você vê ali aquela coleção de pensamentos, de doutrinas espalhadas horizontalmente e você não tem nenhum critério de escolha. Você está perdido, sem nenhum mapa, sem nenhum guia. Né? A sensação que você tem é que um cego está tentando te guiar. Então, assim, é um negócio muito ruim. Esse é o exato oposto da pedagogia. Esse é o exato oposto da educação. Né? Aliás, Fabiana e colegas, é muito triste quando depois de muito tempo de eu ter me formado na FRJ e começar a estudar filosofia com mestres que realmente dominam a técnica, foi muito triste perceber que quando eu chegava com um problema filosófico para esse professor lá da academia, ele nem entendia o problema. Eu percebi que o problema que eu trazia para ele transcendia o limite dele. Eu falei, caramba, ele estava me enganando o tempo todo. Porque ele tinha uma linguagem sofisticada que passava uma aparência de inteligência, só que quando você vai conversar com a pessoa, ela não sabe do que está falando. Essa impressão eu tive muito tempo depois da faculdade, ao retornar para a faculdade. E é uma impressão horrorosa, tá? Horrível.